Essa é uma aula sobre curva de aquecimento de substâncias puras e misturas e também sobre diagramas de fases. Então, como identificar se uma substância é pura ou se é uma mistura? O caminho mais fácil e confiável é aquecer a substância, pois o comportamento da substância pura sob aquecimento é diferente da mistura. A substância pura apresenta o patamar constante durante a fusão e a ebulição, enquanto a mistura vai variar, nem que seja em uma das transformações. Então, para podermos aprender a diferenciar substância pura e mistura sob aquecimento, vamos aprender a analisar os gráficos que são construídos após aquecer uma substância. Curva de aquecimento é um gráfico de temperatura versus tempo. Pela análise, nós conseguiremos identificar se trata-se de uma substância pura ou de uma mistura. A curva de aquecimento de uma substância pura. Como exemplo, o gráfico da água, que é o mais didático para se usar. Então, a água apresenta temperatura de fusão 0 graus. Então, antes é estado sólido. Durante a fusão, tem-se a mistura de sólido mais líquido. Está passando de sólido para líquido durante a fusão. Então, durante a fusão, a temperatura se mantém constante. Independente se é minutos, se é horas, a temperatura não muda, estaciona no zero. Então, durante a fusão todinha, permanece na temperatura zero. Quando termina a fusão, aumenta-se para 1 grau Celsius, já no estado líquido, começa-se o aquecimento. Então, essa linha reta, mostrando que a temperatura não variou, é chamada de patamar. Então, o patamar da fusão mostra que a temperatura se mantém constante. Continua o aquecimento do estado líquido até chegar no ponto de ebulição, onde a matéria, a água, vai passar de líquida para gasosa. Durante a ebulição em 100 graus, o tempo necessário para toda a água mudar de líquido para gasosa fica em 100. Então, pode demorar minutos ou horas, que vai permanecer em 100. Após terminar a ebulição, volta-se a aquecer e está no estado gasoso. Então, uma substância pura, graficamente, ela é identificada porque apresenta o patamar constante nas duas transformações, tanto na fusão quanto na ebulição. Enquanto, quando se tem uma mistura, vai ter uma variação, ou seja, não vai ter aquele patamar constante, vai ter terá um intervalo de início e final. Então, como exemplo, a curva de aquecimento de uma substância. Então, podemos observar pelo gráfico de temperatura por tempo o início da fusão, o T1, vai mudando de sólido para líquido e quando termina a fusão, a temperatura inicial é diferente da final. Não manteve-se constante durante a mudança de estado físico. Mesma coisa, T3, início da ebulição. E continua o aquecimento até terminar a ebulição no T4. Ou seja, durante as duas mudanças de estado físico, teve início e final da transformação. Início e final. Então, trata-se de uma mistura. Mas, dentro das misturas, nós temos dois casos especiais de misturas. Mistura de sólidos, chamada mistura eutética. É uma mistura especial, pois apresenta a temperatura constante durante a fusão. Na ebulição é variável. A mistura eutética é comum em ligas metálicas, como, por exemplo, a liga de chumbo e antimônio, na proporção 88% de chumbo e 12% de antimônio. A seguir, nós vemos o gráfico dessa mistura eutética. Então, dá para perceber que, durante a fusão, permaneceu constante
no intervalo aqui B e C, a temperatura não variou, o patamar constante. Se não tivesse mais nada que indicasse, daria para confundir com uma substância pura, mas continuou o aquecimento. E aí, no ponto D, início da ebulição. No ponto E, final da ebulição. Então, é uma mistura especial chamada de mistura eutética. A outra mistura com comportamento especial é a mistura azeotrópica. Apresenta temperatura constante durante a ebulição. A mistura azeotrópica é comum em líquidos. O azeótropo mais conhecido é o álcool. Exemplo, uma mistura de álcool e água. 96% de álcool e 4% de água. Então, podemos observar, durante a ebulição, a temperatura se manteve constante. Claro que, para afirmar que uma substância é pura, tem que ter a temperatura constante durante as duas transformações, fusão e ebulição. Senão, é uma mistura. E vamos analisar um outro tipo de gráfico que mostra as transformações e mudanças que a matéria pode sofrer. Primeiro, ao estudar curva de aquecimento, leva-se em consideração a variação de temperatura, mantendo-se a pressão constante, a pressão atmosférica, 1 atm. Mas o diagrama de fases é um gráfico também que tem mudança de estado físico para uma substância específica, uma matéria em especial, mas nesse caso a diferença é que considera-se a variação da pressão e da temperatura. Então, no diagrama de fases das substâncias, sempre vão ter um aspecto semelhante a esse. Onde a primeira região, a região 1, é do estado sólido, a região 2 é do estado líquido e a região 3 é a fase ou estado gasoso. As curvas que separam as fases são denominadas curvas de equilíbrios. Então, podemos pegar essa curva aqui em azul, que está separando uma região sólida com a região gasosa. Então, essa é a curva de equilíbrio, onde mostra que essas duas fases coexistem. A curva preta é a curva de equilíbrio do sólido para o líquido e a vermelha do líquido para o gasoso. Além disso, nos diagramas de fases, tem dois pontos que cabe falar um pouco sobre eles. O primeiro é o ponto triplo, P ou PT. É um ponto onde as três curvas se encontram e, neste ponto de temperatura específica e pressão específica, coexistem em equilíbrio simultâneo as três fases da matéria. O outro ponto é o ponto crítico, que indica os valores de pressão e temperatura críticos, no qual não pode mais existir um líquido. Independente de valor de pressão e temperatura, a partir desse ponto, não tem mais líquido, somente gás. A seguir, vou mostrar dois gráficos de diagramas de fases, para mostrar que todos apresentam o mesmo aspecto. O que vai variar é a inclinação de uma curva de equilíbrio. Então, fase sólida, fase líquida e fase de vapor. Esse é o diagrama de fases da água. Então, podemos identificar o ponto triplo como P3 na temperatura 001 graus Celsius e na pressão 006 atm. Esse ponto aqui tem as três fases coexistindo em equilíbrio. E o ponto crítico para a água, temperatura 374 graus Celsius e uma pressão muito alta, 218,30 atm, atmosfera. Claro que diagramas de fases estuda cada
substância em específico é mais difícil ter em condições naturais. São obtidos, na maioria, em laboratórios, que consegue ter altas pressões, altas temperaturas. Diagrama de fase do gás carbônico, CO2. Então, nós temos novamente aqui, olha, a fase sólida, líquida e gasosa. O ponto crítico e o ponto triplo. Além disso, as mudanças de estados físicos pode ser estudada a partir do diagrama de fases. Então, nesse diagrama, para poder ilustrar isso, o diagrama de fases a seguir tem 6 setas que indicam o sentido das mudanças de estados físicos de uma substância. Então, se nós analisarmos a seta 1, ela está saindo do sólido para o líquido. Então, aqui, olha, mantendo-se a pressão constante e aumentando-se a temperatura, a matéria passa de sólida para líquida. O inverso, mantendo-se a pressão constante e diminuindo a temperatura, a matéria passa de líquida para sólida. É a solidificação. A seta número 3, passando do líquido para o gasoso. Diminuindo a pressão, nós temos a matéria passando de líquida para gasosa. E aumentando a pressão, passando de gasoso para líquido. Porque no estado líquido, a matéria tem menor liberdade de movimento do que o gasoso. Então, o estado com menor pressão é favorecido na condição de menor pressão, favorece o estado gasoso. Na seta 5, nós temos a região do sólida para a gasosa. Então, quando se diminui a pressão, passa do sólido para gasoso. O inverso, ou seja, a sublimação. E a seta 6, a ressublimação. Então, terminamos assim a análise gráfica de substância pura e mistura. E também um pouquinho de revisão sobre diagramas de fases. Terminando assim essa aula.